Boa noite, galerinha do soumediador.com. Espero que vocês estejam bem nesse pós-feriado carnaval. E hoje estou aqui com meu colega Tiago para a gente conversar um pouquinho sobre a questão da faculdade ou obrigatoriedade do advogado nas sessões de mediação. Isso aí, gente. Boa noite. Que legal a gente estar ao vivo aqui hoje. Obrigado para quem já está entrando aí. É legal a gente poder ter esse canal aqui e falar um pouquinho de um assunto tão importante que é, no fim das contas, a gente está falando aqui sobre a participação ou não do advogado e a sua importância dentro das mediações, dentro das conciliações. E a gente trouxe hoje aqui algumas coisas bem importantes para a gente começar a observar. Hoje existe um projeto de lei para tornar obrigatória a presença do advogado nas sessões de mediação e conciliação. Esse é o projeto de lei 80 de 2018, que atualmente está no Senado. Isso mesmo, Luciana? É isso aí, porque até o momento o CNJ, na resolução 125, dispõe que é facultativa a presença do advogado nas sessões de mediação. Essa faculdade tem sido lida por dois aspectos. Uns entendem que, na verdade, é facultativa a presença do advogado no Sejusc, ele teria essa facilidade de atuação dentro do Sejusc, o advogado e o defensor público, e outros entendem que realmente não há uma obrigatoriedade, ou seja, que essas sessões de mediação podem ocorrer sem a presença do advogado, sem que isso implique em cerceamento de defesa, por exemplo, de uma das partes. Inclusive, vou ler aqui o projeto de lei, para que quem ainda não conhece, né, que está tramitando. Basicamente, olha só, gente, o artigo 2º da Lei 8.906, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados, passaria então a vigorar no parágrafo 4º com a seguinte redação: é obrigatória a participação do advogado na solução consensual de conflitos, tais como a conciliação e a mediação, ressalvado o disposto no artigo 791 da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto 5.452, de 1º de maio de 1943. Basicamente, ali, na Justiça do Trabalho, permite-se que a própria parte, o próprio trabalhador, demande contra o empregador, né? Então, não se tiraria essa possibilidade dentro da Justiça do Trabalho, mas dentro do âmbito da mediação e dentro do âmbito da conciliação, sim, aí passaria a ser obrigatório, segundo esse projeto de lei. A gente começa então falando sobre isso. A gente pensa, aqui a gente já discutiu várias vezes sobre isso, né, Luciana, dentro aqui do soumediador.com, a gente entende que a participação do advogado é de fundamental importância dentro das sessões de mediação. Eu mesmo, pessoalmente, já me deparei com inúmeras situações em que as partes não estão preparadas para tomar uma decisão. Fica pendente ali uma análise jurídica daquela situação. E às vezes elas falam, não, eu não preciso dessa análise, eu vou tomar o meu rumo dessa forma mesmo, eu vou decidir dessa forma. Só que, claro, a gente não pode pré-julgar dentro da mediação e falar é isso ou é aquilo, mas a gente sabe que muitas vezes está acontecendo alguma coisa que não deveria caminhar daquela maneira porque falta alguma orientação. Né, Luciana? Eu acho que é importante pontuar que, segundo a nossa legislação, o mediador não precisa ter formação jurídica. Isso significa que, muitas vezes, o mediador, capacitado pelo Conselho Nacional de Justiça, não tem conhecimento técnico daquelas questões que estão sendo discutidas ali. E ainda que tivesse, como é o meu caso, por exemplo, como é o caso do Tiago, eu sou advogada e também atuo como mediadora. As duas coisas não podem se confundir numa sessão de mediação. Quando eu estou na minha função de advogada, eu estou ali para patrocinar o interesse do meu cliente. Quando eu estou na minha função como mediadora, eu estou de modo imparcial. Isso significa que se houver uma dúvida técnica entre as partes, eu, ainda que tenha conhecimento jurídico, não posso sanar essa dúvida sob pena de repente quebrar com a parcialidade. E aí nós teríamos um problema, né? Porque essa sessão seria adiada, seria remarcada uma outra sessão, e os argumentos favoráveis à faculdade do advogado, que tem como um dos fundamentos a celeridade processual.
Não seria um contrassenso dizer que seria mais célere se eu tenho que cancelar diante de uma ordem, de uma dificuldade técnica? De outra sorte, também penso, já me contrapondo àqueles que argumentam favoráveis a ser facultativo, porque meu posicionamento é contrário, que dizem também a questão, um dos fundamentos é o acesso à justiça. Não estaria eu negando o acesso à justiça na medida em que não deixo essas partes com isonomia do seu conhecimento técnico? Não derrubei nada aqui, né? Não. Desculpem, gente, mas não estou habituada. Não quebraria com um processo isonômico dentro de um processo, de uma sessão, sem que uma das partes tenha conhecimento? No caso, por exemplo, de uma delas estar acompanhada com um advogado, não haveria uma quebra de isonomia? Então, são questões que nos colocam a questionar efetivamente a presença ou não, a obrigatoriedade ou não do advogado, né? Hoje, como que tem funcionado, Thiago? Basicamente, hoje é facultativa essa presença, né? Especialmente o texto é literal, isso na lei de mediação, não é obrigatória a presença do advogado. Pode ser representado por advogado, pode ter a presença do advogado, e se uma das partes comparecer ao processo com o advogado, em tese, a outra deveria também estar acompanhada de advogado. Na prática, a gente sabe que não tem acontecido dessa maneira. E também, dentro dos fóruns, a gente sabe que muitas vezes um advogado comparece para uma parte, para outra não. E é importante pontuar aqui, inclusive, claro, aqui o próprio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil também busca aqui, em ação direta de inconstitucionalidade, a gente já vai falar também um pouquinho mais, busca que o advogado também possa, né, ter essa participação dentro das audiências de mediação. Mas é importante a gente colocar uma coisa que eu também tenho visto pessoalmente, que muitas vezes o advogado, ele fala para o cliente dele ir até o fórum sem a presença dele. E ele diz assim, olha, nessa audiência eu não preciso ir. Então, né, eu não sou advogado, eu sou servidor público, a Luciana é advogado, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a comunidade jurídica como um todo, eu também sou formado em direito, eu acho que a gente tem que se unir e falar, se a gente vai fazer isso, se é para todo mundo participar, então quando tiver audiência, vamos acompanhar o nosso cliente. Porque talvez ainda falte para alguns profissionais entender a importância dessa audiência. Mas quando se observar a importância, que também é um meio de se resolver esse conflito e da melhor forma possível, aí quem sabe os advogados vão começar também a participar de maneira mais efetiva. Mas é importante... Desse lado do advogado, eu acho importante pontuar, deve ter alguns colegas advogados assistindo, que talvez não tenham a formação na mediação, e também não tenham interesse, entendam que seja incompatível, mas que busquem se informar acerca dos princípios de como funciona a sessão, dos processos que orientam uma sessão de mediação, porque a nossa função como advogados ela é muito anterior à sessão. A nosso comprometimento com o cliente, orientação ao cliente de como é esse procedimento de mediação, também influencia no sucesso da mediação. E é claro que a gente tem condições de orientá-lo tecnicamente antes mesmo de acontecer a sessão. Uma coisa não precisa prejudicar a outra, muito pelo contrário, a meu ver as duas coisas se somam. Por isso o meu entendimento de que efetivamente a participação do advogado nas sessões de mediação deve ser obrigatória. Esse é um entendimento pessoal meu e também vem ao encontro da DIN, que foi proposta recentemente pelo Conselho Federal da OAB. Antes de falar da DIN, deixar aqui até depois se quiser dar uma lidinha ali para eles, mas a nota pública, que foi a nota técnica que foi emitida pelo CNJ, ao final, assim, faz o relatório do projeto de lei, explica até que o projeto de lei 80 de 2018 já foi votado perante a Câmara dos Deputados e foi aprovado. Agora está no Senado pendente de uma audiência pública. Mas a relatora, no seu voto, que foi acompanhada pela maioria dos conselheiros do CNJ, ela, no seu finalzinho ali, quando ela vai dispor sobre a questão do projeto de lei, dessa alteração que se propõe dessa obrigatoriedade, ela justifica que, vou ler, tá? De fato, as formas autônomas de resolução de conflitos, como a negociação, conciliação e mediação, vêm caminhando com bastante vigor em direção ao protagonismo na solução de conflitos, em razão do alto custo do processo, do tempo de duração
e da elevada remuneração dos advogados. Bom, não preciso nem dizer que eu achei assim os 3 pontos suscitados aqui, levantados pela relatora, contrariam aquilo que é o meu entendimento e que se propõe a ação direta de inconstitucionalidade do Conselho Federal da OAB. Isso porque a questão de custas processuais, realmente elas não vão ter peso se vai ter o advogado ou não, porque se ele resolver, se a parte resolver fazer uma mediação de forma extrajudicial, consensual, a presença do advogado não vai lhe aumentar as custas do processo. Vai ser o mesmo valor tabelado que se ele for sem advogado. A diferença está que ele vai ter alguém com capacidade técnica para entender se aquele acordo que está sendo proposto, se aquilo que as partes estão ali discutindo é viável e é até juridicamente viável. Há situações em que as partes não têm a menor noção e que o conhecimento delas como leigo vem até daquilo que é ventilado no Facebook, em notinhas muitas vezes falsas, né, em fake news. E é importante esse esclarecimento que os mediadores não podem fazer sob pena de incorrer em parcialidade. A outra questão é o tempo de duração. Como eu coloquei aqui no início, o tempo de duração pode ser inclusive prejudicado pela ausência do advogado. Na medida em que, surgindo uma questão de ordem técnica, uma dúvida, pode ser que essa sessão seja cancelada, seja reagendada, ou que efetivamente ela se dê até por infrutífera. E aí, qual vai ser a solução? Vou esperar mais tempo, então, para resolver essa questão? Penso que seria um contrassenso até esse argumento. Por último, a questão da elevada remuneração dos advogados, que, me perdoem, acho que não seria nem ético de minha parte comentar, mas ninguém trabalha de graça, nem os servidores. Ninguém. Né, claro que existe o voluntariado também. Do TJ, nem o... Exato, mas a questão voluntária que se propõe da mediação é das partes. Os mediadores trabalham com uma voluntariedade, mas os advogados têm, pela advocacia, sua profissão, podem exercer trabalhos voluntários, mas não necessariamente têm a obrigatoriedade de fazer os seus trabalhos de acompanhar um cliente de forma voluntária numa sessão de mediação. E não é o elevado valor que o advogado cobra que vai ser empecilho ou que vai tornar essa ação mais célere ou mais assertiva no ponto de se dar aquilo que é justo para cada uma das partes. E sabe, Luciana, uma coisa que é importante a gente pontuar aqui também, lógico, pontuou questões muito relevantes, e uma das coisas que acontece, você acabou de dizer, e a gente conversou um pouco antes do início, que o mediador ele não pode dar orientação jurídica. É vedado para ele dar orientação jurídica. Ele pode ser advogado, mas ele não pode orientar as partes. Só que muitas vezes, olha só o que diz aqui a ficha técnica, a nota técnica do Conselho Nacional de Justiça, que faz menção aí à desnecessidade do advogado, enfim, a gente tem que observar que muitas vezes o cidadão que vai até a audiência, quando ele está ouvindo o mediador, primeiro que ele não entende os princípios, ele não entende, e lógico, na declaração de abertura não se explica tudo, né? Não se ensina o que é a mediação Sim. de maneira completa, e muitas vezes ele pode incorrer em erro e achar, né, que o mediador está ali para apoiá-lo nas questões jurídicas também, o que é um fato, né, que não é real. Imagine que temerário que é, você não entrega a possibilidade de ter um advogado, ou não é obrigatório isso, e ao mesmo tempo o cidadão que vai lá, que desconhece de como funciona a audiência, ele pensa então em estar sendo bem orientado, quando na verdade isso não está acontecendo. Os pontos principais arguidos pela ação direta de inconstitucionalidade pelo Conselho Federal da OAB, no primeiro momento seria a inconstitucionalidade em razão do artigo 133, que prevê o advogado como essencial à administração da justiça. Para mim, esse motivo por si só já abarca os demais. Mas a ADIM, ela contempla também o artigo 5º, inciso 55, que são os princípios da ampla defesa e do contraditório. E que nós sabemos que, obviamente, para que ele ocorra de maneira efetiva, e o próprio acesso à justiça decorre de uma defesa técnica que deve ser feita, obviamente, por advogado. Por fim, fala também da questão da isonomia, que, como eu disse aqui no início da nossa conversa, eu entendo que haveria total quebra de isonomia, uma das partes estar com o advogado, outra sem
o advogado. E, infelizmente, com o modo como a lei, como a resolução está hoje, não há uma obrigatoriedade do advogado. Então, algumas sessões têm ocorrido sem a presença do advogado, e o Thiago pontuou aqui que alguns colegas até orientam o cliente: olha, nessa sessão eu não preciso estar presente, o que é lamentável, porque podem sim surgir, e já aconteceu comigo em algumas sessões, e uma delas eu estava como observadora, fiquei ali me coçando, porque não tinha advogado, houve uma questão de ordem técnica, os mediadores não podiam sanar as dúvidas das partes, e eu, mesmo na qualidade de observadora, também não podia aguir ali. Então ficou uma situação bastante ruim para as partes, que se deslocaram, se dispuseram a fazer uma sessão, a conversar, a dialogar sobre o fato, mas que se enroscaram em questões totalmente técnicas, que acabaram barrando um acordo, né? Então, claro que se tivesse um advogado, se elas estivessem amparadas ali, essa situação teria sido dirimida naquele momento. Muito importante também o princípio da decisão informada. O mediando, né, quem está lá participando da audiência de mediação, da sessão de mediação, sessão de conciliação, ele tem um princípio de decisão informada. Para ele tomar uma decisão, ele tem que entender quais são os efeitos dela, como que aquilo vai ser executado, aquilo que eles estão acordando vai ser executado. E se ele não tem a presença do advogado, alguém que possa lhe dizer o que vai acontecer, quais são os efeitos, se não cumprir o que vai acontecer, aí fica complicado, né? Então, por isso, o nosso posicionamento aqui, o posicionamento do sommediador.com é sim pela obrigatoriedade. É importante que a gente pontue também que esse projeto de lei, você já falou, estamos aguardando a audiência pública e, se possível, né, a gente vai também estar participando desse debate notícias, e trazendo essas informações, atualizando, né, porque são de extrema importância para a gente poder seguir na nossa atuação aqui dentro da esfera da mediação. Para finalizar, gostaria de pontuar que a ADIM, proposta pelo Conselho Federal da OAB, é datada de 17 de fevereiro deste ano. Então, a gente vai acompanhar, vamos ver de que forma que isso vai ser julgado, teremos notícias em breve, mas gostaríamos da participação de vocês. Coloque para nós os seus comentários, o que mais vocês querem ver aqui no Sou Mediador, se aprofunde, acesse o nosso canal, tem vários conteúdos gratuitos, tem a possibilidade de você ingressar no Prime e sim fazer parte do nosso universo, aprender um pouquinho mais, se aprofundar na questão da mediação. E teremos em breve também uma novidade, que nós vamos fazer um curso voltado para o advogado, para que ele saiba de que forma contemplar a mediação no seu contrato de honorários, com o seu cliente, de que forma eu explico para o meu cliente como é que funciona essa nova técnica. Eu acredito que será uma ferramenta imprescindível para você. É isso, né? É isso, acho que foi então, bem esclarecedor, acho que para todo mundo aqui, né? Se ficaram com dúvidas, mandem, isso. A gente vai respondendo. Se tiverem qualquer dúvida, vocês encaminhem. Acredito que a gente pontuou aqui algumas coisas bem relevantes, né? A gente até pode disponibilizar aqui o projeto, onde está, a gente disponibiliza aqui para quem participou. Se quiserem, mande um e-mail para nós. Pode mandar diretamente para mim no Thiago com H, @soumediador.com.br, e a gente vai ter o prazer enorme de responder para você, de encaminhar para você algum material que você queira, para você poder também entender toda essa dinâmica que está acontecendo no Brasil com relação à mediação e à participação dos advogados. É isso aí. Valeu, gente. Muito Pessoal, obrigado. Boa semana para vocês e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.